Queridos companheiros e queridas companheiras, companheiro Tião, companheiro Rio, companheira Gleice, companheiro Zaratini, meu companheiro presidente da nossa fundação, meu querido Postman e meu índio preferido. Companheiros senadores aqui presentes, deputados, dirigentes do partido, convidados. Eu não poderia deixar de começar agradecendo aos companheiros que vieram fazer palestra, aos nossos economistas que tiveram aqui, a Laura Carvalho, o Fernando Sarti, o companheiro Sérgio Gabrielli, o companheiro Ricardo Carneiro, a companheira Vanessa Petrelli, e as pessoas que ajudaram a coordenar isso aqui na mesa, coordenando o debate, o companheiro Lindenberg, que foi comentador, o companheiro Enio Verri, que foi comentador, o Sérgio Lírio, que foi mediador, a Tereza Curvinel, que foi mediadora, e o nosso convidado Carlos Bastos. Cumprimentar os companheiros da imprensa. Imprensa tão democrática, que me trata maravilhosamente bem. Eu os amo de coração. Eu imaginei que quando eu chegasse aqui, o pessoal estava preocupado com o debate. E aí uma companheira jornalista perguntou assim para mim: ô presidente, foi suspenso o dia 3, por senhor foi melhor ou não? Primeiro que eu não marquei dia 3 e não desmarquei dia 3. A hora que for marcado o meu depoimento, eu estarei em Curitiba ou aonde quer que seja, porque dentre todos, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da imprensa, todos, quem deseja a verdade só é o companheiro Lula. Portanto, eu quero comparecer porque é a primeira grande oportunidade que eu não vou ser atacado e defendido pelas revistas, pela televisão, pelos rádios, ou por quem quer que seja. Ou seja, eu vou ter, de viva voz, o direito de me defender, porque no meu primeiro depoimento, sabe, o horário é meu. É o direito que eu tenho, você que é advogado, Dresser, sabe que é o direito que eu tenho de falar, porque faz 3 anos que eu estou ouvindo. Então, agora parece que a grande prova contra mim é um pedágio. É um dinheiro de um pedágio, sabe? Vamos deixar para lá. Então eu estou muito tranquilo, não estou preocupado com a data. A data é do juiz Moro. A hora que ele marcar, eu estarei lá. Se tem alguém para dizer algumas coisas, eu tenho para dizer. A segunda coisa, companheira Gleice e companheiro da mesa, é muito engraçado o que acontece no Brasil. Nos anos 80, quando Reagan e Margaret Thatcher estavam impondo ao mundo a globalização como única possibilidade de consertar a humanidade, e por detrás estava o interesse de derrubar o Muro de Berlim, o Brasil, naquele tempo, andava um pouco para trás. Nós discutíamos, sabe, que a globalização dava liberdade apenas para o capital transitar livremente, sem passaporte, para o mundo inteiro, e que o povo trabalhador não tinha os mesmos direitos. E que as empresas de países pequenos ou médios não tinham a mesma liberdade de transitar de um continente para o outro, porque não tinha sequer condições. Era apenas as grandes multinacionais. E os americanos, na época, os ingleses, se deleitavam com a facilidade de tirar suas grandes multinacionais do território americano e mandar para a China, para fazer trabalho quase que escravo, quase que sem jornada de trabalho, o pessoal ganhando muito pouco, sabe, uma coisa sem muita qualidade, ou seja, ficou muito famoso aquele tempo, os Nikes produzidos na China, o começo de produção de carro.
Era um momento que o mundo procurava. Nos Estados Unidos se vangloriava que até consulta médica nos Estados Unidos era marcado via Índia. Isso era o sucesso da globalização, da internet, ou seja, quer marcar uma consulta lá em Nova York, você liga para a China e para a Índia, e da Índia o cara liga não sei para onde e está marcada a consulta. Não era melhor fazer lá mesmo? Não era melhor ir lá marcar a consulta por telefone, tinha uma enfermeira, marcava, anotava, você dava um emprego, não precisava... Quem ganhou com tudo isso? Bem, então nesse tempo, o Brasil um pouco que andava, defendendo o chamado Estado Nacional. Nós aqui, inclusive, defendemos o Estado Nacional. Agora que eles mudaram a lógica da política, já não interessa mais a globalização a partir da crise do subprime e da quebra do banco Lehman Brothers. Eles agora, então, compreenderam que é preciso rever a política internacional. Então, é preciso que não seja mais a globalização, que é importante trazer as empresas de volta para produzir dentro do seu Estado, e que o livre comércio que eles pregavam para a gente, depois da crise de 2008, eles viraram protecionistas porque diminuiu o comércio exterior, diminuiu o financiamento, eles viraram protecionistas, cada um tomando conta do que é seu. A ideia da globalização foi diminuindo até que você elege pessoas como esse Trump nos Estados Unidos. Sabe que os americanos é dos americanos, os Estados Unidos é dos americanos, a Alemanha é da Alemanha, a França é da França, sabe? E agora que o Brasil não é mais nosso. Eles agora estão arrecanhando as portas do Brasil no momento em que todo mundo está defendendo o Estado Nacional. Ou seja, no fundo, é a volta do complexo de vira-lata da elite brasileira governando este país. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que eu fiquei estarrecido. Hoje, eu não leio sempre os jornais, mas hoje eu recebi uma matéria interessante que dizia assim: FMI afirma que reforma da Previdência é imperativa para o Brasil. Desculpa, aqui é um texto muito curto. E como eu nunca li esse jornal, porque ele é do Rio e não me faz falta, mas me deram isso aqui hoje, eu achei interessante. Washington. Alejandro, deve ser um latino-americano, porque está escrito Alejandro. Então é Alejandro Verne, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, informou na tarde desta sexta-feira, em publicação divulgada pelo fundo, que a reforma da Previdência no Brasil é imperativa, está entre aspas. Ele afirmou que o país voltou a crescer, mas alertou que é preciso consolidar os avanços fiscais. Entre aspas, é imperativo empreender uma reforma de grande alcance da Seguridade Social para restabelecer a sustentabilidade fiscal e garantir que o sistema de aposentadoria esteja em condições de sustentar as futuras gerações dos brasileiros, escreveu o simpático Alejandro Werner. Pasmem. Agora eu vou ler um outro texto aqui de uma companheira, amiga nossa, filha da Maria da Conceição Tavares, que está fazendo aniversário hoje, que é a nossa querida companheira Laura Tavares, economista, há mais de 30 anos trabalhando com Seguridade Social e Previdência Social. Então ela manda para mim um texto, o texto é grande, eu acho que a bancada já tem, sabe? Mas eu vou ler só apenas a primeira coisa aqui. As políticas de geração de emprego e renda e de formalização de empresas e das relações de trabalho proporcionaram um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade. Entre os anos de 2004 e 2014, de 2008 para 2014, houve aumento de 54,61% nas receitas da Seguridade Social. Com a queda continuada do desemprego e da informalidade, pela primeira vez na história, não sou eu que estou falando pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil teve superávit no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa. E os salários cresciam, em média, 3% acima da inflação. Em 2008,
as receitas da Previdência correspondiam a 5,9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a Previdência continuou superavitária e a receita continuou crescendo em relação ao PIB. Isso aqui é para se contrapor ao Alejandro Werner do FMI. Ô, gente, o FMI não tem autoridade moral de dar nenhum palpite sobre o que nós devemos, queremos e podemos fazer na nossa economia. Foi por isso que nós tomamos a decisão de não dever mais ao FMI. Foi por isso que, quando quebrou o coração da economia, a partir do Lehman Brothers, nós tomamos a decisão de emprestar 10 bilhões para o FMI, na perspectiva de que nunca mais ele desse palpite, porque ele não deu um único palpite na crise americana, na crise alemã, na crise francesa, na crise italiana, na crise inglesa. Ou seja, ele, na verdade, não estava preparado para dar palpite sobre a economia dos países ricos. Portanto, nós sabemos tomar conta do nosso nariz e deu os seus conselhos para vocês, e não para nós. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. A terceira coisa que eu queria falar com vocês, porque eu não vou repetir nada do que já foi dito aqui pelos economistas que falaram, já falaram de desemprego da Petrobras, de tudo de óleo e gás, e eu não vou repetir. Eu queria dizer uma coisa de coração para vocês. Esse país está desgovernado. Esse país não precisa ter uma pessoa no cargo, ocupando um cargo indevidamente, dizendo que não tem popularidade, mas tem voto no Congresso Nacional. Esse país, ele não pode ser governado do ponto de vista legal. Eu tenho maioria, eu aprovo o que eu quero. Esse país tem que ser governado por alguém que saiba cuidar de 204 milhões de pessoas nesse país que precisam ser cuidadas, que precisam ser respeitadas e que precisam ser levadas em conta. E nós, companheiro Rui Falcão, precisamos, sempre que a gente discutir qualquer coisa, colocar uma pitada de política nesse debate. Porque aqui eu vejo os companheiros falar, é preciso reduzir a taxa de juros, é preciso fazer política de reforma agrária, é preciso fazer uma taxação dos ricos, é preciso mudar a PEC 55, tudo isso é maravilhoso. Mas nós temos que politizar a sociedade e dizer, para a gente fazer tudo isso, nas eleições de 2018, nós precisamos melhorar a qualidade de deputados eleitos e a qualidade de senadores eleitos. É que nós temos que fazer o debate com mais seriedade. Eu tenho discutido muito com o movimento social, Guimarães, e tenho tentado colocar o seguinte: nós temos que estabelecer meta. Meta para cada movimento, meta para o movimento sindical, meta para o PT, meta para todo mundo. Ora, porque senão a gente briga. Quando chega nas eleições, a gente elege 3 deputados ligados ao Movimento Sem Terra, a bancada ruralista elege 200. Os empresários elegem 359 e a CUT elege 2 ou 3. Então, é preciso que a gente comece a discutir claramente que, para fazer as mudanças que a gente deseja, nós precisamos construir uma maioria comprometida com essas mudanças nas eleições de 2018. Não basta eleger um deputado, um presidente como eu fui eleito em 2002, sabe, e ter 89 deputados, ou 91, em 513. E caiu em 2006 e caiu em 2010. Então é preciso que a gente leve em conta esse discurso de politizar e de formar a sociedade brasileira na hora de votar. Não me pergunte que debate nós temos que fazer, mas é o seguinte, querido:
Os trabalhadores são maioria, mas não tem maioria. As mulheres são maioria, mas não tem maioria. Os negros são metade e não tem metade. Então, algo está errado entre nós. Talvez o nosso discurso, talvez a nossa mensagem. Talvez a nossa mensagem não precise mais ser de pauta de reivindicação. Quem sabe seja outra mensagem tentando mostrar a necessidade do porquê o povo tem que eleger uma mulher. Por que o povo tem que eleger? Por que a mulher tem que votar na mulher? Por que o negro tem que votar no negro? Por que o trabalhador tem que votar no trabalhador? Por que o pessoal do LGBT tem que votar em muitas pessoas deles? Por que os sem-teto tem que votar em muita gente do sem-teto? É uma necessidade. Você está vendo alguém que eu não vi, Rui? Não, é porque me disseram que o Pimentel ia chegar também, o governador de Minas Gerais. Jandira, um abraço. Então, eu acho que nós, da Latina, nós precisamos tentar aproveitar para qualificar as mensagens que a gente vai ter que dar. Porque senão as mulheres farão uma pauta de reivindicação para a mulher. Vote mulher que ela vai criar o médico da mulher. Vote, sabe? É preciso que a gente tente qualificar. Não me pergunte, Bené, que eu não sei. Eu estou apenas levantando problemas. Problema que eu sinto, porque quando eu fui candidato em 2002 a governador, eu achava naquele tempo que quando eu chegasse trabalhador, voto em trabalhador, eu ia ter um monte de voto. Fiquei em 4º lugar lá em São Paulo. Eu não entendi. Então, sabe, nós temos que descobrir como fazer para construir essa maioria, para fazer todas as reformas emergenciais, a de curto prazo, a de médio prazo, a de longo prazo. Porque o que nós percebemos é que, em se tratando de discurso, às vezes a direita faz discurso mais radical do que nós. O Trump lá ganhou as eleições da Hillary Clinton defendendo os trabalhadores americanos. E você sabe que lá a luta contra a imigração, a luta contra qualquer estrangeiro, é uma coisa muito forte. Então, esse alerta é para a gente pensar como é que a gente tem que não apenas eleger um presidente. Porque veja uma coisa, se eu fosse indicado para vocês, e se tudo der certo, e eu possa ser candidato, eu não posso ser candidato para dizer, sabe, que eu vou fazer as mesmas coisas que eu já fiz. Eu tenho que fazer um pouco mais. Porque se alguém se separa da mulher, a mulher do homem, e depois de 10 anos quer voltar para fazer a mesma coisa, não vai dar jogo. Alguém tem que ter melhorado. Alguém tem que ter melhorado. Na política é a mesma coisa. Então veja, ou seja, se eu for candidato a alguma coisa, ele tem que saber. Primeiro, a nossa política, sabe, internacional vai privilegiar a relação com a América Latina e com a África. Tem que saber disso. Eles têm que saber que um país, que é o maior país da América Latina, precisa ter política de transferência de tecnologia, precisa ter política de incentivar o desenvolvimento desses países, tem que incentivar empresas novas a produzir lá. Olha, que brincadeira que é essa? Quem decide a política estratégica do país é o governo eleito democraticamente pelo povo. Esse país tem dívida histórica com a África que a gente não paga com dinheiro. A gente paga com solidariedade, levando universidade para Moçambique, levando a Embrapa para Gana. Tentando exportar produtos para eles, sabe? De forma a facilitar que eles possam comprar, como os países ricos, historicamente, fizeram para o mundo. Você tem em Moçambique hoje, Rui, a Europa é responsável por 65% do orçamento de Moçambique. E aqui no Brasil, quando aconteceu o terremoto lá em Cabo Verde, não teve um terremoto, o Brasil deu menos dinheiro que Guiné-Bissau. Ou seja, então, é o seguinte, esse país precisa parar de ser pequeno.
Nós não precisamos de um dirigente que pense pequeno, nós precisamos de alguém que pense grande e que realize as coisas. Alguém que saiba que a nossa solução está na nossa fronteira, não está lá no norte. Porque está cheio de cara achando que os americanos vão ajudar a gente. Americano ajuda americano. E brasileiro precisa criar vergonha e se autoajudar. Acreditar nesse país, acreditar, sabe, na sua soberania. Então, ô Rui, eu tenho que fazer um discurso que o BNDES vai voltar a ser banco de desenvolvimento. E vai ter que emprestar dinheiro, sim. E a TJLTP vai ter que ser mais barata. O Banco do Brasil vai ter que cumprir com a sua função de banco público. Vai ter que atender a agricultura familiar. Vai ter que atender o pequeno crédito, o microempreendedor. E o spread bancário não pode ser o que eles estão cobrando hoje. A Caixa Econômica, a mesma coisa, o BASA, o BNB no Nordeste. Olha que brincadeira é essa de que esse país agora virou o país do rentismo. Nós temos que dizer, e é importante, isso aqui é um recado para a imprensa, nós temos que dizer que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Veja, e eu não quero que a gente tenha uma regulamentação, sabe, como os meios de comunicação dos companheiros cubanos. Não. Nem dos companheiros chineses, não. Eu quero uma regulamentação tipo Inglaterra. Tipo uma coisa que nem está na nossa Constituição. O que eu quero é que seja democratizado de verdade e que meia dúzia de família não detenha o monopólio do meio de comunicação. E eles têm que saber disso. Ele tem que saber. Porque eu sei o que eu estou passando. Eu sei a quantidade de mentiras contadas a meu respeito 24 horas por dia, de segunda a domingo. Eu sei. E não tenho ficado... Você vê que eu não sou de ficar com raiva. Você nunca viram eu reclamar. Ah, pô, ninguém aguenta. São quase 18 horas de Jornal Nacional tentando massacrar esse pobre coitadinho que veio de Garanhuns. Ele deve estar escolhendo um candidato deles. Escolham. Porque se eu for candidato, eu quero orgulhosamente dizer: derrotei o candidato da Globo. Quero que ele saiba. Eu até gostaria que ele dissesse explicitamente qual é a razão do ódio. Qual é a razão do ódio? Se eles pudessem dizer se em algum momento da vida deles, eles cresceram o tanto que cresceram no meu governo. Qual é a razão do ódio ao PT? Será que as políticas sociais que nós fizemos? Porque quando nós começamos o Fome Zero, eles cansaram de dizer: não tem que fazer nada de Fome Zero, tem que fazer ponte, cimento, tem que fazer... Não sei mais do que eu dizia, mas o povo come esse cimento, eu fazia, mas o povo quer comer feijão, arroz, farinha, o povo quer comer comida. Primeiro vamos dar de comida. Eu acho que eles nem leram a história do Jeca Tatu. Que somente quando ele comeu é que ele ficou forte, tomou biotônico Fontoura e virou um cara produtivo. Sabe, eu estou vendo ali a Selma Rocha, eu já conversei com os companheiros, nós temos 3 ministros da educação desempregados. Nós temos o ministro da Ciência e Tecnologia, na verdade o Aloysio também foi. Quer dizer, nós temos que andar por esse país denunciando o desmonte da educação nesse país, o desmonte da ciência e tecnologia. A coisa mais importante que nós fizemos foi o investimento que fizemos na educação. Eles estão desmontando a pretexto do quê? A pretexto de fazer o que eles sempre fizeram. Esse país é o país mais atrasado em educação, porque a elite brasileira nunca teve preocupação com a educação. Eu, para brincar com eles, de vez em quando eu falo
que o Peru, que é um país menor que o Brasil, em 1550 já tinha a Universidade de São Marcos. A Bolívia, em 1640, já tinha universidade. A Argentina, em 1918, já estava fazendo sua primeira reforma universitária. E o Brasil só foi ter a sua primeira em 1920, porque o rei da Bélgica vinha para cá, e naquele tempo era dar título doutor honoris causa para o rei. Não foi por nossa causa que eles criaram, foi para atender um título doutor honoris causa para o rei da Bélgica. E eles agora querem desmontar, dizer que educação é gasto e limitar. Então nós temos que dizer alto e bom som. Nós precisamos ter maioria para mudar essa tal de PEC. Porque essa PEC só interessa, sabe, ao sistema financeiro que quer continuando recebendo o superávit primário do jeito que quer. Então nós vamos ter que dizer, durante a campanha, algumas verdades que é dura. Mas que sem dizer não adianta ser candidato. Sinceramente, ser candidato, para depois ficar preocupado. Não, você tem que jantar com os marinhos. Você tem que almoçar no Estadão. E a Veja, você não vai conversar? Não vou. Não vou. Eles vão ter que aprender que eles estão lidando com um cidadão diferente. Com um cidadão que tem mais honra do que ele. Tem mais caráter do que ele e é mais honesto do que ele nesse país. Não. Se não sabem como sair das mentiras que inventaram, que se vire. Eu estou disposto a prestar quantos depoimentos cumprindo a lei. Tenho que ser tratado igual aos outros. Não estou sendo tratado pior do que os outros. Tá? Eu não vou mostrar as cordas para vocês não verem a quantidade de chibatada que eu já tive. Mas, sabe, eu quero dizer isso porque nós vamos enfrentar uma batalha pela frente. Eu não estou falando do desemprego criado aqui, porque o Gabriel acho que falou. Não estou falando do desmonte, porque é aquilo que era maravilhoso que nós criamos, a lei da partilha, definir o petróleo nosso, definir 75% do ROT para cuidar da educação, para sair o atraso do século XX, sabe? Eles estão desmontando isso. Estão desmontando e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e vendendo as empresas, e nós não podemos continuar aceitando isso. Não é possível. E, sobretudo, garantir o direito do povo que aprendeu a tomar café de manhã, almoçar e jantar, voltar a tomar café, almoçar e jantar. O cidadão que aprendeu a viver com o seu salário, trabalhando honestamente, voltando para casa para cuidar da sua mulher e dos seus filhos, sabe, tem que voltar. O Minha Casa Minha Vida, que subsidiava a casa. Porque quem ganha R$300 não tem como pagar uma prestação de casa. Então, está na Constituição. É obrigação do Estado garantir às pessoas mais pobres o direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde. Portanto, nós estamos cumprindo a Constituição. Então, companheiros, olha, vocês sabem que eu sou homem de paz. Não tem ninguém que goste mais de paz. Nem com o Lindbergh está brigando. Eu sou uma pessoa que gosto de ser humano. Eu gosto, não importa que seja amigo. Eu vi agora a pressão que fizeram em cima do Léo lá no depoimento. Uma coisa que quase que obrigando um cara que já está condenando a 26 anos de cadeia. E no outro dia mostraram no Fantástico a quantidade de delator vivendo maravilhosamente bem. Tem uns que moram numa casa com piscina, tem outros que moram numa casa com a praia atrás, tem outro que mora num condomínio que só tem desembargador, juiz e não tem mais conta e tal. Puta, o Léo está lá há 26 anos, o cara fala, pô, vou falar até da minha mãe. Nós temos que ter claro como é que as coisas acontecem. Sabe, então é o seguinte, eu acho que está chegando a hora de parar com o falatório e mostrar prova. Eu acho que está chegando a hora que a prova tem que aparecer em cima do papel. Eu quero que eles mostrem R$1 numa conta minha, fora desse país ou indevida. Não precisa falar que me deu 100 milhões, 500 milhões, 800 milhões, 800. Não precisa falar. Prove 1. Não estou pedindo 2. 1. Desvio de conduta, sabe? Quando eu era presidente ou depois da presidência. Então, gente, eu quero que você saiba o seguinte, ó.
eu estou com muita vontade de brigar. Mas fazer a boa briga, fazer uma briga, sabe? Porque uma coisa que nós temos que colocar aqui é que a solução que nós queremos depende de um outro fator. Depende de uma coisa chamada credibilidade. E credibilidade depende de outra coisa, voto popular. E não é possível ter um governo com credibilidade se ele não tiver o voto popular. Então é importante saber, se eles quiserem resolver o problema desse país, eles vão ter que falar o seguinte: olha, não tem que aceitar o programa emergencial, sabe, do PT, nós temos que abrir eleição direta. Vamos fazer eleição, vamos convocar, vamos antecipar, porque o povo não vai aguentar até 2018. A fome tem pressa. O cara que está desempregado tem pressa de arrumar um emprego. E eles acham que eles podem desmontar a Previdência, desmontar o mundo do trabalho. Sinceramente, gente, eu acho que, graças a Deus, o PT está se reencontrando em ser oposição. Vamos deixar para ser governo quando a gente ganhar outra vez. Nós agora temos que assumir o papel do mais importante partido de oposição com a moral elevada, porque ninguém fez para esse povo pobre mais do que o PT nesses 3 anos de governo. E eles, às vezes, tentam nos encurralar. Eu queria que os deputados tentassem preparar os argumentos para um discurso que eles fazem contra a gente, dizendo que a situação do Brasil que eles estão recebendo foi herança maldita do PT. E tem gente que fica inibido. Sabe? Tem gente que fica inibido. Veja, qual é o problema? Eu tenho tentado mostrar que em 1999, o Fernando Henrique Cardoso esteve na mesma situação da Dilma. A economia quebrou por causa da crise cambial, ele tinha 8% de aprovação. Qual foi a diferença da saída dele e da Dilma? É que ele tinha um presidente da Câmara que votava as coisas que ele mandava. E a Dilma teve o azar de ter Eduardo Cunha, que votava contra as coisas que ele mandava. Então, nada foi aprovado. E vocês sabem que, do jeito que a gente está vivendo, se o Congresso não fizer uma inflexão, dificilmente a gente vai mudar alguma coisa nesse país. Então, para terminar, hoje o país precisa voltar a funcionar. Nós precisamos ter um poder executivo que seja executivo e que governe o país, pensando no povo. Nós precisamos ter um poder legislativo que volta a legislar. Nós temos que ter uma Suprema Corte que seja o garante da nossa Constituição para que a coisa seja respeitada. Nós temos uma Polícia Federal que é para investigar e abrir inquérito. Nós temos o Ministério Público que é para denunciar quando o inquérito estiver pronto. E nós temos o Poder Judiciário para julgar. O que acontece agora é que está tudo uma mistureba. Ninguém sabe o que faz o quê. E tem a imprensa coordenando o processo. É a imprensa que diz quem é bandido, quem vai ser inocentado, quem vai ser culpado, quem é a lista, quem não é a lista. Companheiros e companheiras, nós não nascemos para ter medo de lista. Nós nascemos para provar que eles é que estão criminalizando o que ontem eles não criminalizavam. Então é uma confusão de interesse de destruir a política desse país. E nós não temos que ter vergonha de ser políticos. Porque na hora que a política acabar como eles querem acabar, na hora que desmoralizar todo mundo, o que vai dar nesse país é pior do que nós temos agora. O povo está descontente com os políticos? Ótimo. Eu quero que fique mais descontente, para quando chegar as próximas eleições, votar em gente melhor. E eu digo todo dia, se o cara acha que eu não presto, ótimo. O cara acha que você não é boa, ótimo. Então, se candidate e seja você, o senador, o deputado, o presidente, que você acha que vai resolver o problema do país. O que não dá é para você negar a política e indicar um fascista para ser presidente desse país. Indicar um nazista para ser presidente desse país. Ou indicar alguém que o sistema quer, como já quis tantas vezes. Então, queridos senadores, deputados, companheiros e companheiras, é o seguinte. Eu não quero terminar sem falar, eu tinha um encontro com meus companheiros índios que estão aí,
mas eles chegaram em Portugal e daqui a pouco vou encontrar com vocês um pouco, conversar um pouquinho e dizer para vocês, olha, índio, quilombola, mulher, negro, pode ficar certo que as políticas que a gente criou para favorecer esses setores considerados mais fragilizados da sociedade brasileira vai acabar, porque essa gente não acredita em política para as pessoas pobres. E aqui eu quero terminar não pedindo, sabe, uma coisa para os índios, mas pedindo aqui, sabe, uma solidariedade nossa com uma salva de palmas aos trabalhadores rurais que foram assassinados no Mato Grosso do Sul. Ou melhor, no Mato Grosso, não no Mato Grosso do Sul. E hoje foi mais um companheiro do MST em Minas Gerais. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter sido, no nosso período de governo, o período que houve menos ocupação de terra no campo e na cidade, que houve menos violência, menos desnutrição, menos mortalidade infantil e menos perseguição aos movimentos sociais. E o movimento que houve mais greve. Porque nesse mundo que existe, cada um cumprindo com a sua tarefa, o movimento sindical tem que fazer reivindicação, tem que fazer greve, tem que brigar, sem a gente entender que isso é baderna, isso é democracia. E nós demos lição nesse país de como faz democracia. Então, companheiros e companheiras, eu acho, Gleice, que é preciso saber como é que a gente vai divulgar esse programa mínimo que nós fizemos. Viu, Rui? Era preciso ver se a gente consegue fazer com que esse material chegue na mão de muita gente, sabe? Na mão de muita gente, para que as pessoas comecem a discutir e as pessoas voltem a acreditar, como acreditaram em 2003, e voltem a repensar o que nós fizemos nesses 3 anos de governo, para eles terem a certeza de que o país pode voltar a dar certo. Eu digo todo dia com muito orgulho, sabe? Se eles não sabem, nós sabemos como fazer. E para mim o milagre é assim, não tem discussão de macroeconomia se a gente não discutir microeconomia. Sabe, quando milhões e milhões dos micros estiverem participando, quando o microempreendedor estiver, sabe, tendo acesso a dinheiro, a gente resolve parte da macroeconomia. Eu dizia para a Gleice uma coisa que eu falei para o Márcio Póstumo, a Fundação pode ajudar nisso. Na hora que a gente quiser discutir política industrial, é preciso a gente juntar um grupo de especialistas para a gente definir que política industrial nós queremos e qual setor que é estratégico que a gente se sente mais competitivo, para que a gente faça as novidades que nós temos que fazer nesse país. Nós já aprovamos até plataforma de inovação e não conseguimos implementar. Então é envolver, tem muita gente disposta a ajudar, nós temos que envolver muita gente para a gente começar a provar que esse país não precisa continuar, sabe? E vamos ter que dizer que o Nordeste vai ter que ter uma política privilegiada, que nós não queremos tirar nada de um lugar, mas o Norte precisa mais, o Nordeste precisa mais. Sabe, nós temos que começar a dizer essas coisas alto e bom som, porque foi lá que aconteceram as coisas. Então, queridos e queridas companheiras, se houve um tempo que a gente teve dúvidas, se houve um tempo que a gente ficou preocupado, se houve um tempo em que a gente, às vezes, sabe, perdia muito tempo discutindo entre nós, sabe, as divergências entre nós, eu acho que está na hora da gente saber que as divergências entre nós são pequenas diante do ódio que lá fora acumularam contra o PT. E é muito, é muito. E eu acho que, graças a Deus, a gente começou a fazer, sabe, as pessoas compreenderem o erro que cometeram. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente for para a rua, mais a gente vai diminuir essa distância entre nós e o povo. Para terminar do PT, Rui. Para terminar do PT, queria lembrar os companheiros que de vez em quando a gente ouve... O PT é o partido mais autocrítico que eu já conheço. O PT não precisa esperar a Jandira, ninguém fazer crítica ao PT. Nós nos matamos de fazer crítica entre nós.
Sabe? Não precisa pegar ninguém. Não precisa pegar nenhum ruralista para falar mal de nós. Faça uma reunião que a gente fala por conta própria. Às vezes até um estranho, se o Caiado fosse numa reunião, nota como vocês são bravos com vocês mesmos. Mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte, olha, o que me dá mais orgulho nessa pesquisa da Vox Populi, o que me dá mais orgulho, e foi repetida na pesquisa do Ibope, sabe, divulgada mais inibidamente, é que esse partido é maior do que qualquer um de nós possa imaginar que ele é. Sabe? Esse partido, na pergunta feita, qual é o partido da simpatia do povo brasileiro, esse partido que está sendo massacrado, já jogaram umas 80 bombas de Hiroshima em cima desse partido, sabe? Diz que barata resiste à bomba atômica, então nós somos essa baratinha que resiste à bomba atômica. Sabe? Muitas vezes não resistimos a uma notícia do painel de um jornal qualquer, mas a bomba atômica nós resistimos. E esse partido aparecer nas encuestas, entenderam o que é encuestas? Então, esse partido aparecer na pesquisa, sabe, com 20% de preferência, e o segundo colocado, que era o nosso maior acusador, só 5%. Nós temos que ter certeza que nós podemos muito mais do que nós acreditamos até agora. A única coisa que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, acreditar na gente mesmo. E nós temos que acreditar, quase que com uma profissão de fé, que o ódio deles contra nós não é pelas coisas más que nós fizemos, é pelas coisas boas que nós realizamos neste país, e por isso nós temos que dizer que vamos realizar muito mais. Um abraço, companheiros, e até outro dia, se Deus quiser.